Olá, somos as alunas do segundo ano E da Escola Estadual André Antônio Maggi, que se localiza na cidade de Feliz Natal. Meu nome é Amanda, essa é a Alana, Milena e o Islaiane. Nós somos alunos do professor de História Eliezer e vamos falar sobre a Era das Revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o legado da Revolução Francesa, a contestação e o reino de Jacobino. Bom, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma das revoluções que mais rapidamente mudaram o mundo. Em pouco menos de 100 anos, a organização do trabalho, as revoluções comerciais, as teorias econômicas e a vida nas cidades se modificaram completamente e os efeitos dessas revoluções são sentidos até hoje. A partir de inovações como a máquina a vapor, as fiadeiras e teares mecânicos, uma nova organização do trabalho surgiu. A Inglaterra foi o primeiro país a adotar o sistema fábrico, que mais tarde se expandiu pelo hemisfério norte. Por que a Inglaterra? Alguns fatores contribuíram para a Inglaterra que fosse o berço da Revolução Industrial. O acúmulo de riquezas pelo comércio marítimo, recebimento de ouro do Brasil via Portugal, saques de consários e tráficos de escravos. Burguesia forte, rica e ambiciosa. Política de cercamentos. Com o cercamento de áreas agrícolas, muitos camponeses tiveram de ir para as cidades, onde eles eram mão de obra disponível e barata. As aceitações do direito à propriedade privada. Grandes reservas de ferro e carvão. O domínio marítimo permitia a venda dos produtos industrializados em diversos países. Bom, vamos falar também sobre as fases da Revolução Industrial, que da primeira etapa foi da Revolução Industrial entre 1760 a 1860, onde no primeiro momento as mudanças se limitaram às cidades da Inglaterra. Nessa primeira etapa, a principal máquina era o tear mecânico e as fábricas existentes eram sua maioria de indústria têxtil, englobamento de roupas de lã, sendo seda e algodão. A segunda etapa da Revolução Industrial foi entre 1860 a 1950, onde nessa época houve a expansão da industrialização para outros países da Europa e para os Estados Unidos. A partir da Inglaterra, houve também um desenvolvimento de novas tecnologias, como motores e combustão, que usavam petróleo e as máquinas movidas à eletricidade. A Revolução Industrial só ocorre no final da segunda etapa do Brasil, a partir da década de 1930. A terceira etapa da Revolução Industrial foi entre 1950 em diante, moldada pelas novas tecnologias, em especial aquelas desenvolvidas diante a Guerra Fria, como a internet. Alguns estudiosos afirmam que nos aproximamos da quarta Revolução Industrial. Bom, vamos falar também sobre as consequências da Revolução Industrial. A primeira consequência foi a substituição do sistema doméstico de manufatura pela industrialização. Divisão e especialização do trabalho. Se antes os artesãos eram responsáveis por todo o processo produtivo, agora cada trabalhador tinha uma função específica. Fortalecimento e enriquecimento da burguesia, redução do custo de produção e aumento dos lucros. Êxodo urbano e crescimento das cidades. Aumento absurdo da poluição do ar, aceleração da produção, desenvolvimento de meios de transporte mais rápidos para trazer matéria-prima e enviar produtos para serem divididos. Surgimento de proletariado e aumentos das desigualdades sociais. Vamos falar também sobre a contestação e a Revolução Industrial. A Revolução em si não foi criticada, mas sim algumas de suas consequências, em especial a exploração de trabalhadores. Dentro das fábricas, todos os trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, se submetiam a jornadas de trabalho de 15 a 16 horas por dia, em um ambiente fechado, sujo, onde ocorriam vários acidentes. O movimento dos cartistas, por sua vez, procurou diálogo e mudanças na lei, criando uma legislação trabalhista e incentivando os trabalhadores a se organizarem em sindicatos. Foi devido à Revolução Industrial que surgiram também coisas na lei, criando uma legislação trabalhista e incentivando os trabalhadores a se organizarem em sindicato. Foi devido à Revolução Industrial que surgiram também correntes teóricas socioeconômicas como o socialismo e o anarquismo.
A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, porque nesse período que vai de 1789 a 1799, exatos 10 anos, ocorreram muitas coisas. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bom, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, que era dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado representavam o clero e a nobreza, eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado já era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Eles representavam no total 97% da população. A tributação era tão elevada que alguns deles chegavam a passar fome, enquanto o primeiro e o segundo estado ostentavam uma vida muito luxuosa. Com o tempo, essa desigualdade social gerou uma crise orçamentária na França. A França viveu uma crise econômica, política e social. E com isso, os franceses exigiam uma rápida mudança em sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis. Essa assembleia era um grupo de nobres, funcionários do governo, em funções deliberativas que eram convocados pelo rei da França em ocasiões extraordinárias para servir-lhes de órgão consultivo em questões do Estado. Ai, meu Deus. Continue isso. Não era essa parte? Não. Continue isso. Onde decidiram que o primeiro e o segundo Estado deveriam se reunir para solucionar essa crise. Então, eles decidiram aumentar os impostos e a galera do terceiro estado sofria muito com isso e acabavam se revoltando ainda mais. Até que em 1789, iniciou-se a Assembleia dos Estados Gerais, que contava com a participação do terceiro estado, mas tinha um probleminha. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito a apenas um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então duas reivindicações ao rei. Queriam o aumento de números de deputados, porém, na verdade, eles queriam que o número de deputados do terceiro estado fosse o mesmo número do primeiro e do segundo estado. E exigiram mais. Queriam as votações válidas por cabeça e não por estado. Porém, o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, então demorou muito para dar uma resposta. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e proclamaram uma nova Assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte. E ainda em 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma Constituição que será o início da Revolução. Bom, a Revolução. A Revolução foi um fato muito importante paralelamente ao processo político. Em 14 de junho de 1789, a população de Paris foi às ruas para proclamar a queda da Bastilha, algo simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia onde continha os presos políticos. Depois disso, a Constituinte foi tomando forma, foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, abolindo os direitos feudais e dividindo os direitos... Bem no final, porra. Peraí, volta aí, rapidinho. Depois só com essa parte. Gente, fica todo mundo igual, vai. Vai, passei agora de volta. E abolindo os poderes do governo. Aí de novo, porra. Não? Vai. E abolindo os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor em 1791, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes para a monarquia francesa falhou, onde os revolucionários com sua Guarda Nacional derrotaram os invasores. Luís XVI foi julgado e condenado um traidor da França. Foi decapitado na guilhotina. Depois disso veio a República Jacobina, em 1793 a 1794.
Esse período foi marcado por algumas conquistas populares. A primeira conquista foi o fim da escravidão nas colônias. A segunda, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive por o início de uma distribuições de terra na França. A terceira foi o voto do censitário. O modo da contra-reforma O modo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização, o chamado período do terror. O voto do censitário. O modo da contra-reforma O modo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização, o chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795, e levaram milhares de perseguidores políticos à guilhotina. Robespierre. Ele foi um membro do Terceiro Estado, um líder importante da Revolução Francesa. A ditadura e o terror levavam à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Em 1795 a 1799, no diretório, quem assumiu o poder foi o governo controlador. Eu decorei essa porra, mas eu tô controlado por girondinos. Em 1795 a 1799, no diretório, quem assumiu o poder foi o governo controlado por girondinos. A alta burguesia, ou seja, burgueses que tiveram que enfrentar muitos levantes populares e uma crise econômica muito brava. O fim da Revolução foi em 1799, quando Napoleão Bonaparte mudou o destino dos franceses. Napoleão deu o golpe do 18 Brumário e assumiu a França. Bom, os legados da Revolução Francesa. Vale a pena lembrar-se dos legados da Revolução Francesa que vão além dos fatores da liberdade, igualdade e fraternidade. Foi esses legados que derrubou o antigo regime, o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através disso, deu início ao mundo contemporâneo quando um novo modelo de sociedade que ajuntou não só a França, mas o Ocidente todo. Não para o vídeo, como a gente vai dar um final.